Opa, hoje eu vou fazer um breve comentário sobre um livro, mas antes eu quero lembrar que hoje é Dia Nacional da Saúde, em homenagem, né, ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz, né, que tem uma importante história na área aqui no Brasil. Ele criou o Instituto Oswaldo Cruz, né, que é mais conhecido pela famosíssima Fiocruz, localizada lá no bairro de Manguinhos, né, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, que merece, mesmo quem não é da área da saúde, merece fazer uma visita para dar uma olhada no museu que tem lá na área da ciência, propriamente dita, e para conhecer mais a vida desse grande médico e sanitarista, que, de certa forma, ajudou muito o desenvolvimento de vacinas para várias doenças aqui no Brasil. Hoje também quero lembrar que é dia, né, do aniversário do economista Wesley Leontief, né, um economista russo que depois migrou para os Estados Unidos e foi o responsável por conceber e elaborar a ideia da matriz de insumo-produto. Dito isso, né, vamos para o que interessa aqui, de forma bastante breve, comentar sobre um livro. E que livro é esse? É um livro que um aluno me sugeriu para fazer a leitura e me emprestou. Como isso é uma coisa muito rara, eu preciso fazer esse registro, né? O livro é de autoria, né, do professor, tá, do educador, professor, político Cristóvão Buarque, que tem até um livro dele que é utilizado em alguma disciplina aqui no curso de economia, tá? E eu vou só dizer, de certa forma, para não perder muita coisa, tá, dizer quem foi o Cristóvão Buarque, né? Ele foi um engenheiro, né, mecânico, economista, educador, professor universitário e político, né? Ele foi senador por vários anos, tá? E também, na década de 80, ele foi o reitor da UNB, né, da Universidade de Brasília. Então, a vida dele, né, por si só, mostra, dando que ele atuou, né, tanto no campo acadêmico, propriamente dito, como no campo real, né, da militância burocrática, né, para resolver os problemas concretos. Tá? E esse livro, né, que me foi emprestado para fazer a leitura, pelo aluno, eu acho engraçado, entendendo que quando o aluno estava conversando comigo, a gente fez que, a respeito desse livro, né, tinha uma aluna também próxima e disse assim, tá? Olha, eu li alguma coisa desse livro e o que está escrito ali parece com você. Não sei se isso é positivamente ou é negativamente, né? Mas tirando esse lado um pouco de brincadeira, o que é esse texto? Né? Esse texto trata-se, tá vendo, do memorial que ele apresentou em formato, né, quase de ensaio, para a promoção de professor titular na Universidade de Brasília na área de economia no início da década de 1990. E é interessante, tá vendo? Porque aí eu quero registrar não só o fato muito interessante do aluno ter me emprestado esse livro, né, que já falei que é muito raro, tá, mas que é muito necessário, tá, não só os professores, tá vendo, que já estão no último, vamos dizer assim, quinto, né, da sua vida acadêmica, né, mas principalmente para os professores que estão no primeiro quarto, vamos dizer assim, de sua trajetória acadêmica, porque ele faz uma reflexão fantástica. Não dá muito, né, para eu dizer o que tem, tá, nesse ensaio memorial, né, de sua promoção para professor titular, mas eu vou demarcar aqui alguns pontos, né, só para que possa ter uma ideia, né? Como é o título do livro, né? Da ética à ética, né? O despertar da ciência econômica, e aí ele vai, tá vendo, como era ele estava concorrendo, né, ali, tá vendo, na área de economia, ele vai fazer uma longa reflexão a respeito, tá vendo, da ciência econômica, dos textos de economia e daquilo que a economia conseguiu apresentar e conseguiu desenvolver ao longo do tempo, tá? Dizendo assim, tá, o que a ciência econômica, né, fez e se desenvolveu ao longo do tempo, como é que ela se ajusta com a realidade. Então, ele vai mostrar, tá, que teve muitos avanços, principalmente no campo, né, que
realçado pela teoria econômica do PIB, né, na produção, etc. Mas, por outro lado, em termos, discutindo essa questão da ética, né, você deixou de lado muitas coisas que são importantes, né, como a questão das grandes desigualdades, pobreza, problemas da área de educação, problemas na área de saúde, etc. Tá? Por isso que ele faz essa discussão, né, da ética à ética. Eu vou só, eu ia falar alguma coisa aqui, mas o que eu imprimi aqui está muito reduzido a letra, eu não consigo ler, e eu vou tentar fazer um recorte e colocar aqui vamos dizer assim, aqui no vídeo mesmo, tá? Ver se, para quem dá uma olhada, verificar o que ele trata, né? Porque eu mandei, né, para alguns professores em formato de PDF e mandei para uma centena de alunos. Então, quem tiver interesse, está dando verificar a reflexão fantástica, né, que foi realizada, né, na defesa desse memorial, ensaio, né, para ele conseguir a promoção para professor titular, fazendo com que nós, como pessoas, né, como cidadãos desse mundo, consiga refletir, repensar sobre as nossas práticas. Né? Então ele começa falando, dando um apanhado geral, né, da economia, desde o Adam Smith, né, falando de todos os estágios, de todas as trajetórias da economia, passando pela economia clássica, a economia neoclássica, e faz essa evolução e vai mostrando, foi se desenvolvendo, mas começou a negligenciar a questão, né, da discussão da ética, algumas dimensões, né, alguns aspectos fundamentais, né, para que a população, certo segmento da população pudesse se beneficiar melhor, como a questão ambiental, tá? Com a própria questão da preocupação com a desigualdade, que nesse caso específico, dentro da economia era muito pouco discutida quando ele defendeu, né, esse ensaio, né, para a promoção de professor titular ali nos anos de 1990. Só nos últimos 20 anos, que essa questão da desigualdade começou a ser mais discutidas, mais desenvolvida, a partir do texto, né, do livrão, né, bastante grande do Thomas Piketty, do Capital no século XXI, é que esse tema passou a se popularizar mais dentro da ciência econômica, mas dentro de uma vertente da ciência econômica, né, não especificamente dos cursos de economia, os quais são bastante conservadores, né, e bastante limitados para incluir, para inserir essa discussão de uma forma mais elaborada e mais, vamos dizer assim, com mais detalhes. Né? Então, eu queria fazer esse registro, né, desse ensaio que você viu, né, tipo, né, um memorial para a promoção de professor titular, que demarca, né, que a pessoa já está num estágio que tem uma prática muito grande já dentro da academia, mas ele faz umas reflexões que deixam a gente muito com indagações muito grandes, né, principalmente essa questão, né, o que importa mais ali é o passado, e o futuro, você não tem mais nada o que contribuir, para construir, para melhorar essa sociedade na qual vivemos, porque aquilo que está lá no passado, aquilo que foi feito, ninguém mais vai utilizar aquilo, não vai ter mais utilidade, e você utiliza o passado, né, morto, como alavanca, né, para uma promoção, sendo que poderia ser enfatizado o futuro das perspectivas da carreira do docente, da carreira do acadêmico, e não o passado propriamente dito, que não vai ter mais utilidade para a sociedade, mas é uma utilidade estática apenas para a promoção, né, do professor para mudar de carreira, para o estágio de professor titular. Era isso.